Aí, seus nerds, beleza? Bom, a gente vai encarar um assunto tenso hoje. Acho que já pelo título ali, pela imagem, já dá uma pitadinha, né? Na última aula, a gente comentou sobre a crise de superprodução da metade do século XIX e como forma de solução para a crise é a intensificação da política imperialista, né, por parte dos países europeus, mas esse imperialismo, que, né, já era aplicado ao continente americano, ele vai se desenvolver assim com mais força, né, no continente africano e asiático e na sua versão, na sua faceta neocolonial, ou seja, na forma de uma ocupação territorial, né, e na retirada da autonomia política daquelas sociedades, seja na forma de estado, de tribos, né, de comunidades, seja lá qual fosse a organização daquela pluralidade, né, do continente africano e do continente asiático. Essa influência política que os países europeus vão exercer nos dois continentes vai vir na forma de ocupação efetiva e de divisão, né, desses territórios. E a gente viu que, como discurso, o nacionalismo, que tinha nascido ali com a Revolução Francesa, né, e se espalhado para os outros países, com o desenrolar das revoluções liberais burguesas, que a gente já fez análise aqui do nacionalismo, né? A gente vai até retomar uma pitadinha dele, como uma das ideologias burguesas ao lado do liberalismo, até em certos momentos como um choque, né, com uma certa contradição, mas a gente colocou que vai ter o desenvolvimento também da retórica de uma missão civilizatória, como se fosse mais ou menos óbvio, pensa de maneira didática, né? O nacionalismo, aquilo que faz a pessoa se engajar, né, na ida para o continente africano ou asiático, né, dependendo do caso, do país, das colônias, mas a missão civilizatória, aquilo que faria, né, o discurso, a narrativa, que faria aquele indivíduo europeu permanecer naquela colônia, né, com um engajamento que não era só para a questão material, né, com algo a mais, né, algo como se fosse ético, né, moralmente superior, né, uma missão de civilizar aquelas pessoas. E o discurso racista, pelo menos no sentido contemporâneo, ele vai ser construído justamente nesse momento. E é em cima da construção, né, desse racismo contemporâneo que a gente vai conversar aqui. Então, primeiro vamos fazer uma definição de raça para ver como que a apropriação, né, desse conceito que foi criado ali na antropologia, na biologia, né, no boom das ciências do século XIX, foi apropriado de maneira absolutamente deturbada, né, para finalidades políticas, sociais, ideológicas, e aí configura no racismo, né? Sendo que aqui, para configurar o fenômeno do racismo, a gente vai ver a junção de três elementos. Primeiro, que é a apropriação desse discurso científico, né? A articulação do nacionalismo, que ainda cumpre um papel, e um certo misticismo político. Sendo que desses três elementos, como você fala, em apropriação de um discurso científico, junto com o nacionalismo, né, que é um sentimento, uma mistura com o misticismo, ou seja, óbvio que na configuração do racismo tem uma irracionalidade, uma contradição, né, ou seja, misticismo, sentimento e ciência muito grande, né? E é, de fato, um elemento absolutamente irracional, né? O racismo não se justifica sob nenhum parâmetro. Mas vamos aqui, né? A noção de raça, ela se desenvolve tanto na antropologia física quanto na biologia. A antropologia como ciência, né? Para falar a verdade, assim, as ciências que a gente conhece hoje se configuraram como ciências no século XIX. Algumas vêm se desenvolvendo desde o século XVII, século XVIII, mas elas se configuram no século XIX. E a antropologia nasce numa certa contraposição com a sociologia, né? A sociologia como uma ciência voltada para o estudo, né, dos fenômenos ligados ao desenvolvimento das sociedades industriais, capitalistas, né, urbanas, e a antropologia como o estudo que seria do outro, né, aquilo que não o industrial, o urbano, os fenômenos das sociedades capitalistas, principalmente de base europeia, né, clássicas do mundo ocidental. E nesse sentido, a antropologia ela se voltou para o diferente, né? Ela se voltou para o outro, para a alteridade. E a biologia como o estudo dos seres vivos, né? No conceito tradicional que a gente conhece. E aí uma das áreas da antropologia, pelo menos numa divisão clássica, seria da antropologia física, ou seja, aquela que estudava a fisiologia dos indivíduos, né? Das diferentes comunidades, diferentes povos, diferentes sociedades, sobretudo pensando nessa questão do outro, do diferente.
E nesse momento de imperialismo neocolonial, né, ocupação desses dois continentes, essas missões científicas tinham um campo vastíssimo assim, né, para estudo. E essa antropologia física vinha com essa concepção, com essa noção da descrição dos diferentes, para usar um vocabulário mais atual, né, da biologia ligada à genética, dos diferentes fenótipos, de fisionomia mesmo, né? Então, elementos sobretudo do crânio, né, e do rosto, ligado assim, né, da fisionomia e estudo do crânio. E aí se cria esse conceito de raça ligado a essa descrição dos tipos físicos. Essa noção, né, de raça e até de etnia, ela é criada por antropólogos franceses. E aí a raça ficaria ligada à descrição física, né, e os impactos que isso teria naquela sociedade do ponto de vista cultural, e a etnia teria a ver justamente com os elementos culturais, né? O Weber, na segunda metade do século XIX, isso vai ter uma influência, ele lida mais com a noção de etnia do que de raça, mas ele procura colocar a etnia não necessariamente com os indivíduos que tivessem a mesma origem cultural, efetivamente, mas etnia como aqueles indivíduos que acreditavam que tinham a mesma origem cultural, e aí por vários aspectos, desde língua, religião, hábitos, né, uma história em comum, elementos culturais em gerais, né, artísticos, e ele coloca esse elemento da crença, né? Ou seja, não necessariamente eles têm, mas acreditam e passam a agir assim. E aí teria a diferença desses dois conceitos, né? De raça, a descrição mais física, de qualquer forma haveria também o estudo que aquilo teria no universo cultural, e etnia como esta crença de compartilhamos a mesma cultura porque temos a mesma origem. Bom, a biologia também desenvolve o seu conceito de raça como sinônimo de subespécie, né? Lembra que espécie no século XIX era definida como indivíduos que em ambiente natural, né, podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, né? Só que se por um acaso, né, e aí é uma das possibilidades do que eu vou colocar aqui, houvesse um distanciamento geográfico, né, de uma determinada espécie, e ela fosse criando diferenças físicas, né, fisiológicas marcantes, que dificultassem ou até impedissem a reprodução desses indivíduos, aí a biologia designava como subespécie ou como raça. Então, eles são da mesma espécie, mas por diferenças fisiológicas marcantes, a partir, por exemplo, né, é um exemplo clássico, a partir, né, de uma separação, um distanciamento geográfico, se designava ali como subespécie ou como raça. O exemplo que se costuma dar, ele não é tão rigoroso, mas serve bem para a gente visualizar, que é com raça de cachorro, né? E assim, não é tão rigoroso porque eles não estão em condições naturais, beleza? De qualquer maneira, imagine a impossibilidade ou a dificuldade de reprodução de um pincher, né, com um fila, por exemplo. Né? Então, assim, suponha que eles consigam, o cachorrinho, se a fêmea é pincher, né, e o macho é o filho, eu vou ter que ler o Kama Sutra para conseguir, né, fazer alguma coisa, mas se aquele filhote, né, tiver as características do pai e fila, ele não vai nascer, ele vai explodir, né? A mamãe dele, né? Ó, mamãe está em todo lugar, né? Onipresente, minha mãe pincher. Então, são da mesma espécie, mas essa separação criou essa diferença anatômica, né, fisiológica, muito marcante, se denomina como raça. Bom, qual foi a apropriação já bizonha feita daí? Do caso dessa inspiração da antropologia física, alguns antropólogos começaram a extrapolar, estabelecendo perfis comportamentais e psicológicos a partir da descrição física. E assim, esse é um salto, né, que não tem nenhuma base propriamente científica. Ou seja, a descrição física e o impacto que isso poderia ter na cultura, no universo das representações, é óbvio que isso tem uma relação, né? Porque aquela sociedade ela tem uma autorreferência, ela se compara com outros. Ou seja, nas representações culturais, isso pode ter um impacto. Mas a partir dos elementos físicos, você criar um perfil psicológico, comportamental, e aí, inclusive, estabelecer uma base de comparação entre os vários perfis, a partir das diferenças físicas,
e aí estabelecer uma hierarquia, aí é um salto, obviamente, nada científico, né? E do ponto de vista da biologia, a adaptação do conceito de raça, como é empregado para os animais, e trazer para o universo humano, também não casa, porque os diferentes grupos, né, fisionômicos, vamos dizer assim, né, as diferenças anatômicas ou fisiológicas, no caso do ser humano, não causam nenhum constrangimento, nenhum impedimento, nenhuma dificuldade para a reprodução. Ou seja, um asiático com um africano, com um europeu, com um indígena, né, com aborígenes de diversas partes do mundo, não tem dificuldade nenhuma de reprodução por conta da diferença de cabelo, ou de tamanho de maxilar, ou de cor de pele, ou de tamanho médio da população, de largura dos ombros, absolutamente nenhuma, né, de tipo de nariz, nenhuma. Então, do ponto de vista da ciência, de onde a criação desses conceitos partiram, eles fazem extrapolações que são absolutamente absurdas, né? Esse já é um primeiro elemento. Sendo que isso se juntou com o elemento do nacionalismo. E aí aqui tem um filósofo alemão, né, do idealismo alemão, que é o Fichte, Schelling e Hegel, né? É a tríplice coroa do idealismo alemão. Eles são pós-kantianos, sendo que o Fichte ele vai ter uma influência muito forte, né, do Kant e da Revolução Francesa, sendo que ele radicalizou, vamos dizer assim, a subjetividade kantiana. Lembra que o Kant, quando estava fazendo a análise dele, né, no Crítica da Razão Pura, naquela noção do criticismo, né, o método kantiano de verificar qual seria o limite do conhecimento, ele pensa que a coisa em si, né, o mundo das essências, e a coisa para mim, né, o mundo nomênico, o mundo fenomenológico, né, o mundo do fenômeno, aquilo que aparece para mim, uma influência dos céticos, inclusive, né, de que o ser humano, pela sua própria condição de conhecimento, né, baseada nas categorias e na noção de tempo e espaço, ou seja, tanto o modo como os sentidos funcionam, como o modo como a racionalidade funciona, que o ser humano não teria acesso à chamada coisa em si. Ou seja, o mundo só é conhecido pelo ser humano porque as informações que ele recebe, ele de alguma maneira molda, ele enquadra nas categorias, aquelas de causalidade, quantidade, qualidade, e também nas noções de tempo e espaço. Tanto que o Kant limita, né, a capacidade de conhecimento do ser humano quando conhece a metafísica. Não dá para enquadrar a metafísica nesses elementos, né, nas categorias e no tempo e espaço. O que o Fichte vai fazer com essa noção kantiana é simplesmente eliminar a coisa em si e estabelecer, né, um reino absoluto da subjetividade, um eu absoluto, né? Radicalizando, portanto, a ideia kantiana e levando ao idealismo, né, radical, vamos dizer assim. A influência da Revolução Francesa, né, de uma afirmação do sujeito, de uma afirmação da liberdade, uma afirmação do eu, né, no caso da nação, ele vai pegar essa noção filosófica que ele radicalizou do Kant e vai dar uma concepção política para ela, né? E assim, para não parecer que é só uma interpretação do texto filosófico, né, do Fichte, o Fichte escreve um texto que é um discurso direcionado à nação alemã. Isso é um texto dele, Discurso à Nação Alemã. E aí ele vai dar um salto que é dentro da noção de nacionalismo, dentro da noção de nação, que envolve um povo, né, uma coletividade que considera que tem uma origem natural comum, né, e vira nação quando esta comunidade, essa sociedade que considera que tem uma origem natural comum, reivindica, né, um aspecto político, um status político, ou seja, quando este povo, por essa conexão natural comum, considera ser a base para a formação de uma entidade política, que é o Estado. Aí vira nação, e a ideologia construída a partir disso, nacionalismo. Só que o Fichte vai substituir a noção de povo, que teria origem comum, pela concepção de raça, né? E aí, ao falar de uma raça alemã. Só que essa noção de raça substituindo o povo, né, eles simplesmente não davam uma origem concreta, mesmo porque não há uma origem concreta, nem para a noção de nação, para esse povo, sobretudo para uma noção de raça, nos termos que a gente está colocando. Só que quando ele coloca que havia uma raça originária, comum, que fundamenta a nação, que fundamenta o Estado, ou seja, fazendo uma miscelânea, ele parte para uma noção que é mística,
né, uma noção de superioridade, de originalidade, que não estaria nesse universo, que seria uma coisa sobrenatural. Aí você entra no campo do misticismo político. Ou seja, a miscelânea dessas coisas forma algo completamente bizarro que vai formar o racismo. Ou seja, um discurso ideológico em cima dessa origem mítica, sobrenatural de uma raça que substituiu o povo na configuração da nação, que reivindica o Estado a partir de diferenças físicas, né, que formam noções de comportamento daquele grupo, né, onde eu estabeleço uma hierarquia, que esse tipo físico estabelecer um tipo psicológico e comportamental que é diferente dos outros, e não só diferente, como é superior aos outros. Bom, e isso, todo esse discurso foi utilizado nesse cenário de imperialismo neocolonial para justificar a atitude de ocupação de uma superioridade racial branca em relação a tanto a amarelos, né, aos asiáticos, quanto aos negros, aos africanos. Numa classificação de que os negros, né, seriam um tipo sensual, indolente, né, e, portanto, inferiores, mais próximos, né, ao mundo animalesco, e os amarelos, os asiáticos, seriam um tipo materialista, muito ligado ao comércio, né, e, portanto, só com gosto pela materialidade, né, um gosto de posse. E também inferiores, mas superiores aos africanos. E no topo, isso que seria o branco, o caucasiano, o ariano, sendo que o ariano também é uma ficção, né? Porque haveria um grupo que é meio que uma certa ficção linguística, étnica, que seria um grupo indo-europeu, né? E essa matriz indo-europeia, numa divisão ali entre a Europa e a Ásia, numa Eurásia, teria migrado, né, para várias regiões, como, por exemplo, para o sul da Península Balcânica. Então, eólios, jônios, aqueus, aqueles que vão dar origem aos gregos, são povos de origem indo-europeia, né? E uma parte deles teria migrado para a área. Daí os indo-europeus, ou seja, de uma divisão de Ásia com a Europa para a região da área, formados os arianos. Só que aí, nessa construção de ariano, como se fosse o europeu puro, né, o caucasiano, do Cáucaso, justamente divisão da Europa com a Ásia, se eliminou o indo, que seria a parte asiática, né, ficou só com o europeu na região da área, formando o ariano, o europeu puro. Sendo que a região da área é a região da Pérsia, né? Ou seja, os verdadeiros arianos, nesse sentido, seriam os persas indo-arianos, daí inclusive Irã, né, de iraniano. Então, assim, uma série de ficções, de apropriações, de extrapolações, nada científicas, né, uma pseudociência, mas que foi usada nesse cenário, né, de imperialismo neocolonial para justificar essa superioridade, e o europeu, a partir disso, né, estaria engajado a tirar aquele povo africano ou asiático, né, animalesco, sensual, indolente, né, não dado ao trabalho, à racionalidade, ou mesmo ao materialismo, né, asiático de posse, de só trabalho, mas ligado ao comércio, né, de mesquinha, de ganhos materiais ali, sabe, uma falta de ética, sem projeções maiores, superiores. Isso daria aos europeus essa proeminência de ocupação para ver se civiliza, né, essas populações. Discurso absolutamente hediondo. Mas, assim, geraram textos, como a gente vai fazer questão de ler aqui, né, do Fardo do Homem Branco, aquele poema do Kipling, né, que eu já tinha mencionado, uma construção antropológica racista do Gobineau, e a gente vai ler alguma dessas figuras, e inclusive ver casos de aplicação nisso no Brasil. Vocês devem lembrar daquela obra do Modesto Brocos, né, que era um espanhol erradicado no Brasil, a rendição de Kant. Então a gente vai passar por alguma dessas coisas para ver essa bizarrice de perto, beleza? Vamos lá. Bom, vamos ler o poema inteiro e chamar a atenção de algumas partes, né, tentar agilizar, até para você ler depois, mas pelo menos ter um guia aqui. Eu já tinha indicado que você lesse, mas a gente lê junto para pelo menos dar uma guiada, chamando a atenção de alguns aspectos. Está aí o texto do Kipling, né? Ele foi prêmio Nobel de Literatura, inclusive, no final do século XIX, início do século, se eu não me engano, em 1901, e esse texto virou a síntese, né? O símbolo desse sentimento civilizatório que o europeu superior carregaria na colonização
africana e asiática, né? Mas olha o texto, ó. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, condenem seus filhos ao exílio para servirem aos seus cativos. Ou seja, não são as colônias que vão servir a Europa, né? É o europeu que vai servir ao cativo dele, que vai servir ao colono, porque ele vai levar algo precioso, algo que aquela figura não tem, que seria impagável, que só se conquista com gerações, com séculos, né? Que é a civilização, né? Para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos ou destinados, metade demônio, metade criança, né? Ou seja, eles são metade inocência, mas essa inocência pode virar demônio por conta de uma rejeição, né? São servos obstinados, né? São selváticos, né? Então, ao não aceitarem o que a Europa tem para levar, se mostram como demônios, mas também porque estão na infância, né? Naquela lógica hegeliana, né? Estão na pré-história. Não se tornaram seres humanos efetivamente, né? Tomai o fardo do homem branco, continua pacientemente, encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho, né? Orgulhosos eles não vão querer o que o europeu tem para lembrar. Pela fala suave e simples, explica centena de vezes, procura outro lucro e outro ganho do trabalho. O lucro não são os metais preciosos, o lucro não são os minerais que abastecem a indústria, o lucro não é o petróleo, o lucro não é a exploração, não é a borracha, né? Não são os diamantes, não é o marfim, não é a carne viva. O lucro é esse da civilização, de maneira paciente, suave, simples, né? De maneira civilizada. Você está lidando com animais, né? Com selvagens. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enche a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando o seu objetivo estiver perto, o fim que todos procuram, olhe a indolência e loucura pagã, levando sua esperança ao chão, né? Quer dizer, o europeu sempre insistindo de maneira paciente, mas encontrando barreiras de todo tipo, resistência de todo tipo, a esperança que cai, mas você tem que continuar. Tomar o fardo do homem branco sem a mão de ferro dos reis, não é mais o absolutismo, né? Agora é uma Europa liberal que prega a liberdade, né? Uma Europa que prega a liberdade no neocolonialismo, mas sim servir e limpar a história dos comuns. A África está suja, né? Ela deve ser limpa, né? A história dos homens comuns, vulgares, né? Basta ver a cor dos africanos, é uma cor de sujeira, né? Então o europeu tem que ir ali e limpar, né? O alvo, né? A alvidez, né? As portas que não deves entrar, as estradas que não deves passar, vá, construas com a sua vida e marque-as com a sua morte. Tomai o fardo do homem branco e colhe a sua antiga recompensa, a culpa de que farias melhor. A recompensa que eu tenho é a minha própria culpa de que eu poderia sempre ter feito melhor. O ódio daqueles que você guarda, o grito dos reféns que você ouve, devagar, em direção à luz. Por que nos trouxeste da servidão, nossa amada noite do Egito, né? Você sempre vai ouvir isso. Por que você está me tirando da servidão? Me tirando do primitivismo, né? Me tirando da pré-história. Sempre haverá resistência, mas aquele europeu engajado, superior, tem que se manter ali de maneira ética, né? Com aquilo que é próprio dos povos que são superiores. Tomai o fardo do homem branco, vós não tenteis impedir, não clamem alto pela liberdade, para esconderem sua fadiga, porque tudo o que desejem ou sussurrem, porque serão levados ou farão, os povos silenciosos e calados, seu Deus e tu medirão. Então não adianta pedir alto pela liberdade, né? Ou seja, como o europeu que é o cativo, então uma vez cansado, fadigado, não clama alto pela liberdade, né, para você voltar da África ou da Ásia, para que isso termine. Então você tem uma missão. Tomai o fardo do homem branco, acabaram-se seus dias de criança, né, na infância da humanidade, na pré-história, o louro suave e ofertado, o louvor fácil e glorioso, vem agora, procura sua virilidade através de todos os anos ingratos, frios, afiados com a sabedoria amada, o julgamento de sua nobreza. É absolutamente hediondo, né? Esse poema marcou a época, uma mentalidade, um processo de colonização inteiro, né? Tem mais, hein? Aqui são frases de um intelectual, de um antropólogo, de um diplomata francês, José Arthur de Gobineau. Ele escreveu esse livro, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças,
e assim como várias das figuras da época, considerava que a raça era um elemento absolutamente fundamental para definir, né, o destino da humanidade, o destino dos povos, das nações, né, dos países. E pregava, né, cada raça de maneira pura, né? Aquela noção de que a miscigenação, de que a mescla, de que a mistura era altamente danosa. E o Gobineau serviu como diplomata no Brasil, a contragosto total, né, durante o Segundo Reinado. O Dom Pedro II estabeleceu uma amizade com ele. Né? Dom Pedro II era uma figura muito ilustrada, né? E já tinha lido obras dele, quando ficou sabendo da vinda dele, fez questão de se inteirar. Dom Pedro II era um poliglota, né? Fazia caligrafia aos 5, 6 anos de idade em latim e grego, né? Antes dos 10 anos ele já lia e escrevia em latim e grego. Um bom governante governa para o seu povo, um bom governante respeita a Constituição, obviamente falava francês fluentemente. O Gobineau ficou absolutamente encantado com Dom Pedro II, e eles tinham um dia semanal, inclusive, de encontro para discussão de debate. Em geral, não concordavam quase que nada, mas se respeitavam muito, havia uma admiração mútua, e foi uma amizade que os dois carregaram até o fim da vida. Assim. O Gobineau morreu antes do Dom Pedro II, era mais velho. Mas essas aqui são sentenças, né, que de alguma maneira sintetizam, demonstram um pouco do raciocínio do Gobineau, que influenciou tanto os brasileiros, né, da época, com algo que a gente vai mencionar aqui daqui a pouquinho, naquela noção do embranquecimento, o plano que foi executado, né, no Brasil Império, que se estendeu até os primeiros momentos da República, com a migração em massa, né, para o projeto de colonização, lavoura cafeeira, mas depois, inclusive, para migração nas cidades e por aí vai. Né? Frases, ó. Então foi quando, de induções em induções, tive que me deixar convencer da evidência, que a questão étnica domina todos os demais problemas da história. Aqui, etnia, muito como sinônimo de raça, né? Constitui sua chave, e a desigualdade das raças, cujo concurso formam uma nação, basta para explicar todo o encadeamento do destino dos povos. Né? Essa crença de que a raça é algo fundamental para o destino. Dentro daquela toda extrapolação que a gente fez, né, do conceito biológico, do conceito antropológico, para uma coisa comportamental, e aí, como teria um problema, então, na procriação, então, separa, não pode se misturar, mistura degenera, os elementos psicológicos, comportamentais, a mescilana que se faz tirando o povo, colocando raça na noção de nação, a entidade política, mas eu não sei exatamente uma origem disso, então cria-se um misticismo. Dentro de tudo isso, né? Penso, pois, que a palavra degenerado, ao aplicar-se a um povo, deve significar e significa que este povo já não possui o valor intrínseco que antigamente possuía, porque já não circula em suas veias o mesmo sangue gradualmente depauperado com as sucessivas misturas. Dito de outra maneira, que com o mesmo nome não conservaram a mesma raça que seus fundadores. Enfim, que um homem da decadência, que chamamos degenerado, é um produto diferente do ponto de vista étnico do herói das grandes épocas. Né? Sendo assim, quando se fala de Alemanha, por exemplo, né, você fala de povos germânicos, está falando de godos que se dividiram em visigodos e ostrogodos. Visigodos são os godos que foram incorporados ao Império Romano, fizeram acordo, ganharam uma federação lá dentro. Os ostrogodos não fizeram acordo, ficaram de fora das fronteiras alemãs e atacando não sei o quê. Visigodos depois vão migrar para a Península Ibérica, onde vão ser invadidos lá pelos árabes, vão ficar no norte da Península Ibérica, vão formar o Reino das Astúrias e vão começar as guerras de reconquista. Né? Então, quando se fala de germânicos, está falando de godos, que se divide em visigodos e ostrogodos dentro dessa noção política, lombardos, suevos, lusos, anglos, saxões, burgúndios, francos. São vários povos. Cadê a unidade racial para se formar a noção de Alemanha? Noção de Portugal mesmo dos ibéricos, né, de Portugal e de Espanha. Península Ibérica, ela tem colonização assim, só para remontar povos que a gente conhece. Fenícios, depois cartagineses, presença grega, presença romana, presença germânica com predomínio visigodo, mas também luso, invasão árabe, e tudo isso misturado forma o que é o português, ou mesmo parte da Espanha. E a Espanha, né, ainda tem a Catalunha, País Basco, né, o galego, né, a Galícia, que teria dado origem ao português, com a mistura do latim e elementos germânicos visigóticos. Como é que você vai falar numa mesma origem?
é uma ficção, é um misticismo, é uma mitologia, simplesmente não existe isso. E tudo isso vale para a França, com predomínio de francos, mas com mistura de burgúndios, com mistura de visigodos, né, de lombardos, né? Bom, como ele esteve no Brasil, ele cravou ele cravou isso para o Brasil. Já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias. O resultado são compleições raquíticas, que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos, sendo que o Gobineau disse que o brasileiro estaria fadado à degeneração total e a desaparecer em menos de 100 anos. Né? Foi o que ele cravou para a gente. Chupa, Gobineau. Né? Embora a gente tenha muito a crescer como povo, né? Mas assim, tem nenhum sentido isso aí, né? Vamos mais, hein? Eu espero que você esteja com o estômago aí. Se não, pausa, dá uma volta, beba uma água, volta daqui a pouquinho. Bom, esse aqui é o quadro do Brox, né, que a gente tinha mencionado e que representa esse projeto de embranquecimento, né, a política de embranquecimento do Império Brasileiro, que teve aquela extensão até o início da República. A gente pode considerar assim que o ponto de partida intelectual, né, dessa concepção é estabelecido em 1844-45 pelo texto de um alemão, né, que seria hoje da região da Bavária, da Baviera, que era o Carlos Frederico Philipp von Martius, uma figura que veio para o Brasil em 1817, junto com a comitiva, né, não só de figuras assim da corte, né, de damas de companhia, mas também de vários cientistas, antropólogos, naturalistas, com a Imperatriz Leopoldina, quando ela foi se casar com o Dom Pedro I, em 1817. E o von Martius ficou no Brasil até 1820, se eu não me engano. Fez uma expedição muito grande pela Amazônia, com espinhos, inclusive, Spix. Era para eles terem ficado em mais tempo, tiveram problemas, acabaram retornando. Ele vai escrever uma obra junto com esses Spix colossal, que era a Flora Brasileira, né, Flora Brasiliensis, colossal mesmo, assim, catalogando centenas de espécies da flora e também da fauna do Brasil. Ele era um antropólogo, médico, naturalista, seguia lá a questão da taxonomia, né, do Linneu, uma figura assim intelectualmente brilhante, né? E ele escreveu um texto para um concurso, né, que foi promovido pelo IHGB, aquele Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, foi criado ali no final do período regencial, né, 1838, portanto naquele cenário conturbado do Brasil, o Brasil cheio de guerra civil, né, assim, um problema de ameaça de fragmentação territorial, e o IHGB é criado com o propósito de produzir conhecimento histórico e geográfico, né, sobre o Brasil, para despertar um sentimento nacional nesse cenário da construção dos Estados-nação. E aí ele escreveu esse texto que foi o ganhador do concurso, né, de como se escrever uma história para o Brasil, onde ele adotava uma postura eclética, que filosoficamente vinha da França, né, do Victor Cousin, e que falava justamente da mistura de várias correntes filosóficas, para você pegar o melhor de cada uma delas e compor uma teoria unificadora, né, que fosse superior, vamos dizer assim. E aí ele adaptou isso para o Brasil numa mistura das raças, né, para se compor o que seria o brasileiro, né, um melhoramento da raça do brasileiro, do povo brasileiro. E aí ele falava tanto da influência indígena, da influência africana e da influência europeia. Tem uma peculiaridade que o capítulo dos índios é antes do capítulo dos europeus, assim, tem que ser, né? De qualquer forma, para a hierarquia da época, se esperava que o capítulo europeu viesse primeiro. E aí tem uma metáfora, que é a metáfora dos três rios, onde ele coloca o branco como um rio caudaloso e queria, de alguma maneira, anexar os outros dois rios afluentes, né? Os absorvendo e os embranquecendo. E essa política foi levada a cabo nessa tentativa bizonha, né, de embranquecer o Brasil. E aí esse quadro, de alguma maneira, é uma síntese, né, dessa tentativa de embranquecimento. O pintor espanhol é radicado no Brasil, fazia parte da Academia de Belas Artes, quando pintou esse quadro, inclusive, foi exposto, né? E assim, só para a gente chamar a atenção de algumas coisas. Primeiro, a inspiração aqui, né? Porque se refere à rendição de Cã, que é uma passagem bíblica que está no Gênesis, que fala do período pós-dilúvio. É um episódio de Noé, né, com os filhos dele, e aí assim, já
assentados numa fazenda, numa propriedade ali, Noé plantou vinhedos, né, plantou parreiras, colhe as uvas, faz um vinho. Na embriaguez do vinho, o filho mais novo, Cã, faz um mal ao Noé que a Bíblia não descreve qual é. O fato é que os dois irmãos mais velhos, Jafé e Sem, né, o Sem é o que vai dar origem aos povos semitas, né, são os descendentes de Sem, porque esses 3 pós-dilúvio vão ser responsáveis por repovoar a terra. E aí os dois mais velhos, quando chegam na tenda do pai, na tenda de Noé, Noé estava nu, deitado, e aí o Cã próximo a ele, eles pegam uma manta, assim, né, um cobertor, vão andando de costas, inclusive, para não ver a nudez do pai, cobrem o pai, numa metáfora meio que de proteção, né, tiram o Cã da tenda e aí cuidam do pai. No dia seguinte, passada a ressaca, eles contam para o Noé o que o filho mais novo tinha feito. O Noé amaldiçoa o Cã, dizendo que ele seria servo dos irmãos dele e que os descendentes seriam servos dos descendentes dos irmãos e o expulsa de casa, né? A passagem bíblica acaba aí, o final, inclusive, dessa passagem, fala que o Noé viveu tantos anos, né? E aí morreu, beleza, acabou. No início da Idade Moderna, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, nesse cenário de colonização, né, do Novo Mundo, da América, alguns religiosos, isso nunca foi uma postura oficial da Igreja Católica, nunca houve uma declaração papal corroborando essa interpretação, mas ela sempre esteve presente aqui e acolá na boca de algum religioso, principalmente esses que vieram para a América, de que o Cã expulso teria migrado para a África e dado origem aos africanos. E isso justificaria a escravidão dos africanos, né, nesse cenário de Idade Moderna, e algo que perduraria para a inferioridade deles também na Idade Contemporânea. Só que esse quadro aqui seria a noção de como que Deus teria redimido Cã, perdoado Cã, que seria através do projeto do processo de embranquecimento. O quadro tem uma estrutura clássica, né, renascentista, numa lógica triangular, né, na noção de Santíssima Trindade, e a criança, né, embranquecida no centro, porque ela seria justamente o fruto, né, desse processo de embranquecimento. A avó negra, inclusive, agradecendo aos céus que a criança embranqueceu, a filha dela, né, já mestiça, vamos dizer assim, né, mas já embranquecida, ou seja, melhorando, casada com um europeu, e aí a criança branca é curioso porque na mão da criança tem uma fruta, aparentemente uma laranja, né? Não é a maçã, mas ela está inteira, como se fosse aquela noção de o pecado original, né, com a mordida da maçã ou de um fruto, né, o fruto proibido, que a Bíblia não designa maçã, né, ela fala que é um fruto proibido, a árvore do conhecimento, né? E aí agora Adão e Eva sabem o que é certo e errado, por isso que eles são expulsos do paraíso, eles perderam o direito à inocência. Aqui no caso, a fruta ela está inteira, né? Significando justamente essa redenção, o perdão através da indicação do embranquecimento. O quadro ele tem essa divisão, né, pela pilastra central, o que marca o mundo civilizado, tanto que o europeu ele está com o pé num lugar que é pavimentado, né? E a avó negra está com o pé num ambiente que não é pavimentado, a nossa do primitivo, né? Então, um quadro assim, bom, hediondo, bizonho, né, absurdo, mas que fez parte desse cenário. E esse quadro, né, e essa mentalidade de embranquecimento, de melhoramento na raça, se baseia naquelas ideias de eugenia, que foi criado por um primo do Darwin. Essa figura aqui, ó. Bom, o Francis Galton, matemático, estatístico, médico, antropólogo, teve um pouco de trabalho como naturalista num período que ele passou na África, e aí no retorno dele, com vários textos, ele ganhou uma certa popularidade, reconhecimento, até pelo parentesco, né, com Darwin, que abria certas portas. Ele que desenvolve esse conceito de eugenia numa obra de 1883, a partir de uma livre interpretação da tese do primo, né, de seleção natural, mas aqui estabelecendo uma seleção artificial de indivíduos para buscando aqueles de melhor tipo, né, que carregariam, né, a melhor herança, né, ainda não genética, né, porque não tinha esse vocabulário desenvolvido propriamente dito, mas as melhores características e que poderiam ser deixadas por os descendentes, buscando esse melhoramento da raça e aí uma melhor adaptação dentro da vida social, né, nesse paralelo com a teoria do Darwin. A eugenia fez escola até se articulando com a tese que o von Martius defendia, admitindo a miscigenação no Brasil. Já que o Brasil é esse país eclético, naquela tese francesa, né, do Victor Cousin, então a gente
promove essa lógica de eugenia da política de imigração com embranquecimento. Foi isso, inclusive, que um médico brasileiro, o João Batista de Lacerda, defendeu no Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres em 1911, dizendo que o projeto eugênico no Brasil estava a pleno vapor, seria bem sucedido, e ele cravou que em 100 anos o Brasil não teria mais negros. E essa teoria da eugenia, assim, ela teve tantos adeptos no Brasil, que em 1918 se fundou a primeira sociedade eugênica da América Latina, né? Da América Mestiça, do México até a Patagônia, na Argentina, fundada em São Paulo, presença dessas figuras aqui, conhecidos, né? Olavo Bilac, Monteiro Lobato, escreveu livro de eugenia, fazia palestras, inclusive para jovens, para crianças. Vital Brasil, que era um médico sanitarista, fundador do Instituto Butantan, trabalhou ao lado do Oswaldo Cruz naquele combate, né, das pestes, né, e de febre amarela e de peste bubônica que teve no Brasil no início do século XX, uma figura fundamental na medicina, mas, né, adepto dessas teses, nada científicas, né, a gente escreveu isso aqui. O Juliano Moreira, que é uma nota muito triste aqui, porque o Juliano Moreira era um médico, o primeiro que trouxe a psicanálise para o Brasil, e negro. Ele era filho de uma empregada doméstica baiana, do conde de Itapuã, e aí ele era o padrinho, né, do Juliano Moreira, era médico, e aí quando a mãe dele morre, ele patrocinou os estudos. Um português comerciante, né, até adotou o Juliano Moreira, então ele teve esse amparo, né? E teve esse pioneirismo da psicanálise. Ele era diretor do Hospital Nacional de Alienados do Rio de Janeiro, tratou do João Cândido depois da experiência dele na prisão, na Ilha das Cobras, foi tido como louco, e aí o Juliano Moreira considerou, olha, ele está sob forte trauma, né, pelo que ele passou, mas também era adepto da corrente eugênica. A gente sabe as sequelas, né, que o racismo gera no Brasil, e alguns ainda têm essa visão, né? Quer dizer, é uma das maiores chagas que o Brasil ainda carrega. Bom, eu espero que você tenha conseguido chegar até o final, feito algumas pausas, mas essas informações são essenciais para entender muito da nossa história até hoje, né? Beleza, galera? É isso, valeu, abraço!